convidado aqui no Jornal da Manhã, Denise. Exatamente, nós temos que falar agora, vamos falar com alguém que tem que controlar muito mais as contas. Nós estamos em contato com o ministro do Planejamento, Esteves Conago. Ministro, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Bem, ministro, ontem foi anunciada a redução da projeção do próprio governo em relação ao crescimento da economia este ano, projeção reduzida para 2,5%, em meio a todas as revisões que nós estamos vendo de projeção de crescimento, que levam, claro, a expectativa aí de uma arrecadação menor do governo. Mas temos aí um fato novo que está levando a muitas discussões, que é a questão da alta forte dos preços de combustíveis. Petrobras vai manter a política, as informações que nós temos, e a sinalização agora de o governo reduzir a CID, que é o imposto que recai sobre os combustíveis, em contrapartida da aprovação do Congresso da desoneração da folha, da reoneração da folha, na verdade. O senhor acha que por aí fecham as contas? Como é que ficaria a gestão das finanças? E é esse mesmo caminho? Bom, com relação ao 2,5%, é natural, ao longo do ano a gente vai fazendo reprojeções de quanto que a economia vai crescer. A gente teve um primeiro trimestre um pouco abaixo do que esperávamos no final do ano passado, mas a economia tem sinais que ainda não estão muito claros. Então, a parte de consumo, de demanda, ela está com sinais muito fortes, muito bem. Na parte da indústria, retirando a parte de petroquímica, também estaria bem, mas, enfim, ela está vindo realmente um pouco abaixo e a gente entendeu que seria melhor ajustar as projeções àquilo que nós estamos vendo. Então, 2,5% é um ótimo crescimento. Infelizmente, não é os 3% que nós projetávamos no início do ano, mas ainda é um ótimo crescimento. Bom, com relação à parte do combustível, o governo ele vem passando por uma consolidação fiscal. Então, ele ainda está numa situação muito frágil fiscalmente. Então, ele tem um espaço muito reduzido para poder abrir mão de tributos para poder tentar minimizar ou mitigar um aumento aí nos combustíveis. Agora, ministro, além da possibilidade de corte da CID, que teria impacto muito pequeno, na verdade, no preço dos combustíveis, seria alguma coisa de 5 centavos, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cogitou a possibilidade de corte também do PIS/COFINS, tributação que foi elevada no ano passado para reforçar o caixa do governo. O senhor vê viabilidade disso? Como é que fica a questão política, que a gente percebe claramente que há uma divergência entre o que seria a postura aí da área econômica do governo e o que é o Congresso e mesmo a área política do governo? Bom, a CID realmente ela tende a ter um impacto muito pequeno na bomba, né? Porque a CID ela deve compor ali o preço do combustível em torno de 5%. Então é um valor pequeno, então mesmo eu zerando toda a CID do diesel, teria um impacto talvez de 5% na bomba se essa redução da CID efetivamente chegar na bomba, que ainda tem um risco de não chegar, né? Que eu faça uma redução do tributo e ele não chega na bomba para o consumidor. Então mesmo que chegar seria pequena, mas para nós teria uma perda de R$1 bilhão, em torno de R$1 bilhão daqui até o final do ano. Então não é uma perda pequena. Com relação ao PIS/COFINS, nós teríamos uma perda maior, aí teríamos que estimar qual seria essa perda e temos que ver o espaço, porque o espaço é muito pequeno. Hoje já estamos no teto do gasto, então qualquer outra despesa ou obrigação que entrar, ela vai ter que retirar outras obrigações que a União já tem perante a população. Então, é uma questão que precisa ser olhada com muito cuidado. Joseval. Ministro, bom dia. O que é que justifica, ministro, uma incidência de 28% do ICMS na gasolina, mais 14% de PIS/COFINS na gasolina, mais 2% do CID? São 44%, quase metade do preço é de imposto. O que é que justifica isso, ministro? Bom, com relação ao ICMS, é um imposto estadual, não tem como eu falar, né? Com relação ao PIS/COFINS e a CID, que dão aí os seus 14% e 15% sobre a incidência na gasolina, bom, o governo ele precisa arrecadar, né? Então ele tem um conjunto de bens e serviços a tributar. A base de arrecadação dos combustíveis é uma base muito ampla. Então você pode ter uma tributação não tão elevada, e mesmo assim tem uma arrecadação grande. Então, se nós voltarmos um ano e meio atrás, o barril do petróleo estava $40, $41. Havia até um questionamento se com esse valor a exploração do pré-sal seria viável ou não. Então, nós tivemos de lá para cá uma duplicação no valor do barril do petróleo
e também um aumento do preço do câmbio, né, do dólar. Então você tem dois fatores que levaram aí ao aumento do preço dos combustíveis, não necessariamente ou não associado aos tributos. Agora, ministro, a questão da reoneração da folha, ela era considerada pelo governo como um reforço na receita deste ano, não é, para garantir o fechamento das contas. Se for mesmo essa troca pelo corte da CID, haverá necessidade de novo contingenciamento de despesas? Não, na realidade, sim. A gente considerava uma reoneração da folha, mas muito mais para o próximo ano, para o próximo presidente, do que para esse ano. Para esse ano, a gente não é que não seria bom ter reoneração, seria muito bom ter reoneração. Mas a gente consegue fechar o ano sem o espaço aberto pela reoneração. O próximo presidente é que vai receber um orçamento muito restrito. Então, seria muito importante essa medida ser aprovada esse ano, para que no próximo ano o próximo presidente tenha um espaço maior no seu orçamento, para que ele possa trabalhar e aprovar reformas importantes, como a reforma da Previdência, alterar a regra de ouro, enfim, a gente precisa dar um espaço para o próximo presidente trabalhar. Ouvimos o ministro do Planejamento, Esteves Conago. Ministro, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia. Tá, muito obrigado, Denise, eu que agradeço. Denise, mas tem que ser refeito isso, porque além desses dados que estão nos jornais, quer dizer, mais de R$2 no litro de gasolina, é só tributo, né? Tem o IPVA, tem os pedágios, tem o preço dos tributos quando a pessoa compra o seu veículo. Então, pô, é impressionante como o Estado leva quase tudo e isso não trava a economia. Trava, é um dos problemas do custo Brasil, com certeza. Agora, os estados estão com dificuldade financeira, o governo federal está com dificuldade financeira, eles vão resistir o máximo possível a qualquer corte de tributação. A gente precisa passar por uma reforma tributária, não é só a gasolina é um problema específico. Agora, a gente pegando a carga tributária, ela passa de 1/3 do PIB brasileiro. Então, há sobre outros produtos também necessários, também que deveriam passar por uma revisão, mas é isso, é o custo de um desequilíbrio estrutural da economia brasileira, em que o Estado é grande demais, precisa de dinheiro demais e não presta serviços compatíveis, é isso.